canal aqui no YouTube, onde nós difundimos o conteúdo das nossas aulas da disciplina Teatro do Oprimido e do curso de extensão Origens da Poética do Oprimido. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar a árvore, né, como metáfora, como símbolo do método, como sistematização do método do teatro do oprimido. E nós vamos utilizar duas referências que uma você já conhece, que é o teatro do oprimido, outras poéticas políticas, uma delas na sua versão mais recente, 2005 e 2013. E também utilizaremos aqui muito a dissertação da Ellen Sarapé, que é a nossa querida Ellen, que estará aqui conosco ainda no mês de novembro e que fez um trabalho, uma dissertação memorial intitulada Abraçando a Árvore do Teatro do Oprimido. Essa dissertação ela foi defendida no mestrado profissional em Ensino das Artes Cênicas, no PPG-EAC da Unirio. Então, a Ellen, para iniciar, né, a abordagem da Ellen, ela nos relata que, em meados dos anos 2000, Boal percebeu a urgência de sistematizar o método teatro do oprimido. Esse método estava disperso pelo mundo, nos livros, e até sendo praticado por pessoas que não continham a visão do todo. Aí é importante, a Ellen reporta um testemunho da Bárbara que nos diz o seguinte: havia um método que não era visto como um todo, mas sim como um nome geral para um conjunto de técnicas. Augusto Boal insistia na interdependência entre as técnicas como elementos de um mesmo método e buscava uma forma de representar essa relação. Então, Bárbara Santos considera que esse foi um dos méritos mais importantes da árvore do teatro do oprimido, ou seja, representar esse todo composto, essa unidade, né? Mas com partes interrelacionadas, que têm os mesmos princípios e visam o mesmo fim. Então, vamos lá iniciar a nossa projeção, literalmente com o desenho deste símbolo, né, que é a árvore do teatro do oprimido. Então, teatro do oprimido, a árvore como símbolo, e aqui nós vamos encontrar como solo fértil a ética, né, a estética e a ética, então, a solidariedade, a economia, a multiplicação, a política, a filosofia, a história, as raízes sólidas desta árvore. Nas raízes sólidas nós vamos encontrar a imagem, o som, a palavra, o caule, nós vamos encontrar os jogos, o teatro imagem, o teatro fórum, nos ramos, folhas e até frutos, nós vamos ter o teatro jornal, o arco-íris do desejo, o teatro visível, o teatro legislativo, as ações diretas, que na árvore da Ellen, que nós vamos ver na segunda parte dessa nossa exposição, são ações, ela vai chamar de ações concretas continuadas, e vai apresentar também algumas diferenciações de terminologias e até de acréscimos com relação ao Augusto Boal. Mas, por enquanto, essa é a árvore do teatro do oprimido, tal qual esboçada, desenhada por Augusto Boal. Então, a árvore como símbolo, né? Para Augusto Boal, as técnicas que compõem o método do teatro do oprimido, elas não surgiram como uma invenção individual, elas surgiram como consequência de descobertas coletivas, né? E a partir de experiências concretas que revelaram necessidades bem objetivas. Então, cada uma das técnicas do teatro do oprimido, ela representa uma resposta para os problemas encontrados. Então, a árvore foi o símbolo escolhido por Boal para representar o seu método, porque ela está em constante transformação e ela tem essa capacidade de multiplicação. A árvore do teatro do oprimido, ela representa a estrutura pedagógica do método, e esse método tem ramificações coerentes e interdependentes. Cada técnica que integra o método de teatro do oprimido, ela é fruto de uma descoberta, é uma resposta
a uma demanda efetiva da realidade. Então, agora vamos para a sistematização da Ellen e Sarapete. Nós estamos já na segunda parte da nossa exposição. Então, nós temos aqui ainda no solo fértil também a ética, a solidariedade, a filosofia, a história, a política, a participação, tem algumas nuances aí que mudam, né? A estética do oprimido está quase como raiz aqui, é solo e é também raiz, a nutrição imediata dessa raiz. Na raiz nós temos a palavra, temos o som, temos a imagem, no jogo, no caule nós temos os jogos, o teatro-imagem, o teatro-foro, e aí, como na copa, né, folhas, flores, nós temos o teatro-jornal, o arco-íris do desejo, o teatro legislativo, o teatro invisível, temos as ações sociais concretas continuadas, né, que é o acréscimo da Ellen Sarapete. Também tem um outro acréscimo importante aqui, que não está na copa, mas que faz parte importante, faz parte integrante dessa sistematização, que é a figura do passarinho, né? O passarinho como organizador, como multiplicador desse método. E, claro, a Ellen também, no seu esboço, no seu desenho de árvore como símbolo do teatro do oprimido, ela acrescenta que a árvore escolhida por Boal foi o cajueiro. Se vocês quiserem saber mais, a gente vai oferecer aqui as referências no final para vocês consultarem essa dissertação muito singela e muito importante, né, para os estudos em teatro do oprimido. Então, a Ellen, numa reflexão comparativa, porque ela é também bióloga, né? Então, ela efetuou toda uma reflexão, uma comparação entre as partes da árvore enquanto planta e a árvore enquanto método. Ela apresenta as ligações existentes entre uma e outra. Então, o solo fértil, né? O solo fértil é um solo rico em matéria orgânica, nutrientes necessário ao crescimento da planta, né? Aí a Ellen vai dizer que isso na árvore real, a árvore no teatro do oprimido, o teatro do oprimido ele se alimenta dos nutrientes que estão no solo da sociedade humana. Então ele absorvendo deste solo o que é fundamental, né? Então, a Ellen nos fala um pouco da importância da história e da consciência política, né? De se conhecer a história e se ter consciência política. Então, ela diz, ter conhecimento da história em que vivemos, assim como compreender a política, a economia em que estamos engendrados e perceber os problemas de nossa existência através da filosofia, é basilar para o desenvolvimento do teatro do oprimido. Então, esse solo fértil é que vai garantir os nutrientes que serão o alimento construtor de uma planta saudável, bem como de um método bem fundamentado na ética e na solidariedade. Aí, sempre nesse espírito de comparações entre a árvore real e a árvore como símbolo do teatro do oprimido, vamos agora para a raiz. A raiz, a Ellen nos descreve, né, a descrição científica, a função da raiz é um órgão especializado na sustentação e na absorção, no armazenamento e na condução da seiva, né? Então, as 3 raízes no teatro do oprimido, o som, a imagem e a palavra, são profundas e garantem o eixo que sustentam o método. Então, nessas raízes, encontramos as vertentes da estética do oprimido, né? Imagem, som e palavra repetindo, né? Então, os nutrientes que sobem pelas raízes, eles são transformados em alimentos pelas atividades da estética do oprimido
se fazendo presentes em toda a estrutura da árvore. Ele acrescenta ainda que a intenção de Boal era localizar a estética na base do método, mas sem restringi-la, simbolizando assim sua importância crucial. Caule, né? No espírito ainda das comparações. Vamos para o caule da árvore real e o caule da árvore símbolo do teatro do oprimido. O caule, além de garantir a integração entre raiz e folhas, né, do ponto de vista estrutural, pois é dele que nascem as folhas, ele também colabora para a sustentação da planta no solo. Então, na figura do teatro do oprimido, os exercícios, eles estão situados no tronco. Então, Boal pretendia organizar na árvore todo o conteúdo do método de forma pedagógica, deixando explícito que a metodologia deve seguir uma sequência metodológica, né? Então, as técnicas do teatro-imagem, do teatro-fórum, elas estão colocadas propositalmente no tronco, na direção dos ramos, indicando que seria o local do nascimento destes, né? Então, vamos encontrar aqui, segundo a Ellen Sarapek ainda, uma ênfase na conexão entre o teatro-imagem e os ramos do teatro-jornal e do arco-íris do desejo, e entre o teatro-fórum e os ramos do teatro invisível e do teatro legislativo. É importante aqui abrir esse parênteses, porque para Ellen Sarapek, para ela e não para todos nós, mas a Ellen sinaliza isso e é bem-vinda essa sinalização. Isso indica que, antes de se chegar aos ramos, a gente deve conhecer o caule. O que isso quer dizer mais ainda? Antes de se fazer teatro, jornal e arco-íris do desejo, é necessário que o multiplicador ele já tenha praticado também o teatro-imagem. Então, para desenvolver tanto as técnicas do teatro-jornal quanto as do arco-íris do desejo, é necessário que o praticante também domine a técnica do teatro-imagem, pois a base do trabalho em ambas as técnicas é a imagem. E também, antes de trabalhar com o teatro invisível e o teatro legislativo, é preciso praticar o teatro-fórum. Ambas as técnicas, né, teatro invisível e teatro legislativo, têm suas bases no teatro-fórum. Então, vamos continuando aqui nas comparações com a copa, ramos e folhas, né? Copa é o nome dado à parte superior das plantas altas. Então, ramos ou galhos são ramificações dos caules responsáveis pela fixação das folhas, flores e dos frutos, além de serem a ligação entre o caule e as demais partes na condução da seiva. Na copa do teor, está contida a maioria das técnicas divididas em 4 ramos: teatro jornal, arco-íris do desejo, teatro invisível e teatro legislativo. Então, nas plantas, as folhas são órgãos especializados na captação de luz e trocas gasosas com a atmosfera para realizar a fotossíntese, a transpiração e a respiração, fundamental para a manutenção da vida do vegetal. Então, simbolicamente, os jogos eles vão preparar o participante para desenvolver o teatro-imagem, o teatro-fórum, que serão a base para o aprendizado das demais técnicas, né? Então, formatando o caminho do sujeito na troca com a sociedade. E uma citação direta aqui, né, da dissertação da Ellen Sarapek: de copa frondosa e farta de folhas, a árvore expõe sua força e grandiosidade na beleza da abundância das folhas. É por meio das técnicas que se localizam nos ramos que o método vai trocar com o ambiente o metabolismo da transpiração e da respiração
bem como na produção dos alimentos durante a fotossíntese. Uma pequena repetição, mas eu achei justa aqui reproduzir. Ações sociais concretas, né? O ramo superior, ele é ocupado pelas ações sociais concretas e continuadas. Então, as ações sociais concretas e continuadas, elas não representam uma técnica, elas não estão ligadas a nenhum procedimento específico, apesar de almejarem como resultado a transformação, nos relembra ela. Então, as ações sociais concretas e continuadas, na verdade, elas são as metas do método do teatro do oprimido. Pequeno trocadilho aqui. Então, a meta deste método são as ações concretas e continuadas, sociais, concretas e continuadas. Flor, fruto e semente. Vem por último, por quê? Por quê? Embora não sejam representadas na árvore do teor, a Ellen vai me lembrar que Boal conclui as reflexões sobre a simbologia da árvore nesses termos. O objetivo de toda árvore é dar frutos e flores. É o que desejamos para o teatro do oprimido, que busca não apenas conhecer a realidade, mas transformá-la ao nosso feitio. Então, as sementes contidas, sementes presentes nos frutos, né, elas contêm nutrientes suficientes para a gestação da planta, mas ela lembra ainda que para vingar, ela vai depender do disseminador, aquela figurinha que nós vimos lá do passarinho, simbolizada pelo passarinho. Incluído, né, por ela em Sarapé, acrescentado ao desenho original. Então, essa inclusão, esse passarinho, esse elemento, esse símbolo, ele se constitui a partir de então num símbolo que representa a figura do multiplicador do teatro do oprimido, que a gente deseja que sejam muitos, né? E aqui chegamos ao final da nossa exposição com as referências Augusto Boal, Teatro de Outras Poéticas Políticas, e a Ellen Sarapé, Abraçando a Árvore do Teatro do Oprimido, pesquisa e memorial de experiências com o símbolo do método. E vocês podem encontrar nas bibliotecas digitais de toda a Universidade Federal, que é difundida. Bibliotecas Digitais de Dissertações e Teses, né? BDDT. Só clicar que vai aparecer, coloca no Google o título, Abraçando a Árvore, do Teatro Oprimido, e você vai cair na dissertação da época. Até a próxima.